10 top fundos imobiliários que estão baratos, porém têm menor risco, são mais seguros e estão pagando ótimos dividendos. É o pacote completo, não é verdade? Bom, é isso que nós vamos aprender aqui e eu vou compartilhar com você a minha opinião sobre esses 10 fundos imobiliários que estão baratos, pagando bons dividendos e que oferecem aí um menor risco, tá certo? Bom, é a cesta perfeita. Mas antes de mais nada, aqui, obrigado por estar comigo aqui no Mestre da Riqueza, no canal que traz muito conteúdo sobre educação financeira, sobre ações, fundos imobiliários. E se você gosta desse assunto, já aproveita, se inscreve aqui e ative todas as notificações. Meu nome é André Janeiro Dias, você me encontra também em outras redes, tá certo? E quero te ajudar aqui a vencer na vida, a chegar na sua liberdade financeira de uma forma mais rápida e mais eficiente. E antes de falar aqui sobre os 10 fundos imobiliários que eu trago para você, que estão baratos, pagando bons dividendos e ainda são mais seguros para investir porque tem ativos maravilhosos, quero te apresentar uma oportunidade. No dia 8 e 9 de novembro vai acontecer o Mapa dos Investimentos, um evento maravilhoso, gratuito, 100% online, onde eu e a Carol Dias, a minha irmã, que apresenta também o Irmãos Dias Podcast, aliás, se você não conhece, procura lá no YouTube, que é muito legal esse canal de entrevista com educadores financeiros, pessoal de finanças, enfim, famosos também. Agora, vem aqui comigo, se inscreve no Mapa dos Investimentos, serão 2 dias de muito conteúdo para você aprender a investir em ações e fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá certo? E aliás, já quero saber de você, você está fazendo o que neste momento? Você está comprando fundos imobiliários na baixa da Selic ou você ainda está observando ou até mesmo vendendo? Comenta aqui embaixo comigo. Primeiramente, quero deixar você ciente que todo investimento que está na renda variável, ele oferece riscos. Ele pode variar para cima como pode variar para baixo. Porém, ao escolher bons ativos, com boa qualidade, com boa gestão, você vai reduzir e muito o seu risco. Você vai ficar mais protegido. E também é muito importante, o que eu sempre ensino aqui, é a diversificação de investimento. Não coloque todos os ovos em uma cesta só. Invista em renda fixa, invista em renda variável, dentro de um perfil, né, que você aceite de risco, tá certo? Então você vai ser responsável por determinar quantos por cento eu quero investir em renda variável, quantos por cento eu quero investir em renda fixa, dentro do seu perfil que você aceite de risco, tá certo? E se você é mais conservador, mais conservadora, fica tranquilo, fica tranquila, porque ninguém é obrigado a ser agressivo, buscar as melhores oportunidades. Não, a sua carteira de investimentos tem que fazer você dormir bem. E aqui eu quero te ensinar o quê? A investir em bons fundos imobiliários seguros, que estão pagando bons dividendos, para que você possa dormir tranquilamente. E quem me acompanha aqui sabe que eu considero hoje os fundos imobiliários uma ótima forma de você rentabilizar o seu patrimônio com aluguéis mensais. Então todos os meses você vai receber aquele aluguel garantido, isento inclusive da cobrança de imposto de renda. Para o longo prazo, acredito ser uma ótima forma de você até mesmo conseguir chegar na sua liberdade financeira. Eu hoje tenho 25% do meu patrimônio em fundos imobiliários, mas pretendo chegar em 50% nos próximos anos e viver tranquilamente com os aluguéis aí oriundos, digamos assim, dos meus fundos imobiliários. E sabendo que a taxa Selic caiu mais uma vez, chegamos em 12,25% e a meta do Banco Central aqui no Brasil é chegar próximo de 9% nos próximos anos. Então o que vai acontecer com a renda fixa? Ela tende a pagar cada vez menos e os fundos imobiliários voltam para a mesa, voltam para os holofotes. Mas quem chega antes, bebe água limpa, pega os produtos mais seguros que ainda estão baratos e pagando bons dividendos. E por isso que é importante você me acompanhar aqui no canal toda semana que eu trago ótimas oportunidades para você. Mas não estou falando para você não investir em renda fixa. Preste muita atenção. Acho muito importante investir na renda fixa, principalmente a sua reserva de emergência. Lembrando que reserva de emergência é para estar na renda fixa, com resgate imediato. Bateu o carro, perdeu o emprego, é dali que você vai fazer uso. Aonde investir a reserva de emergência? Eu sempre recomendo CDB de liquidez diária que pague 100% do CDI ou mais, seria até melhor, tá bom? Agora, resgate imediato, não é pra gente se preocupar muito aí com rentabilidades excessivas, não, tá certo? É para ter segurança, deu uma dor de barriga, é dali que você vai, né, fazer o uso do dinheiro. Agora, quanto de dinheiro eu devo ter lá? Cerca de 3 meses a 6 meses
pelo menos aí do seu custo mensal. E já aproveitando também da sua bondade estar aqui comigo, se você gosta do meu canal, se eu consigo te passar bons conteúdos, não deixe de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Infelizmente o YouTube bate muito nos pequenos influencers, aqui como eu no Mestre da Riqueza, e a gente precisa muito do seu apoio para continuar vivíssimo aqui de forma gratuita para você. E antes de trazer aqui os 10 top fundos imobiliários que estão seguros, pagando bons dividendos e que ainda estão baratos, quero te apresentar as diferenças aqui de fundos imobiliários de tijolo e de papel, tá? De forma simples e prática. Fundos imobiliários de tijolo, eles investem em imóveis físicos. Então hoje, uma carteira de fundos imobiliários de tijolo bem diversificada, com lajes, shoppings, galpões logísticos, enfim, vai te pagar uma média de 8 a 10% em aluguéis, né, isento da cobrança de imposto de renda por ano. Porém, estes imóveis eles têm a chance de valorização maior do que os produtos atrelados aos fundos imobiliários de papel, tá certo? Enfim, se você investir num fundo imobiliário de galpões logísticos e esses galpões se valorizarem, você vai ganhar junto. Agora, outra opção para você ganhar também com os fundos imobiliários de tijolo é quando um gestor faz a compra de um galpão logístico, tá certo? Que vale 100 e ele pagou 80, ou seja, comprou com desconto. Depois, quando ele vender por 120, porque se valorizou, você também vai participar e ganhar esses lucros aí através dos dividendos. Já os fundos imobiliários de papel estão atrelados à renda fixa, né? São os CRIs ou os CRAs agora, falando sobre fundos imobiliários do agronegócio, tá? Então eles vão pagar muito próximo aí da renda fixa tradicional, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Se pagar muito a mais, pode ter certeza que vai te oferecer muito mais risco também. A gente viu aí o caso do DEVA11, do HCTR11, que são fundos imobiliários high yield, pagam muitos dividendos, mas oferece risco e, enfim, ultimamente para quem acompanha esses fundos sabe que deu ruim, tá legal? Então não sejam gananciosos também, só olhando para os dividendos. Tenham carteira de fundos imobiliários bem diversificada com tijolo, com papel e dentro dos tijolos e papéis também deem uma boa diversificada. Acompanhe o Mestre da Riqueza aqui que eu trago bastante oportunidade. Bom, vamos lá. Primeiro top fundo imobiliário que na minha opinião está barato, está também pagando bons dividendos e que tem ótimos ativos. Trago aqui um fundo imobiliário de papel que é o KNSC11, ele que está ligado ao grupo Quineia, que é do Banco Itaú. Bom, um ótimo fundo com ótima gestão. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Hoje com R$ 88,00 você já compra uma cota do KNSC11. Você vai estar recebendo aí, né, na verdade recebeu nos últimos 12 meses os cotistas do KNSC11, 11,86% de dividendos isento da cobrança de imposto de renda, 1% ao mês limpinho de aluguel, tá certo? PVP está em 0,98, mostrando que o preço sobre o valor patrimonial hoje, lembrando que 1 seria o valor justo, então 0,98, ele está mais barato do que realmente ele vale, tá? Liquidez diária muito boa, de 2,6 milhões de reais todos os dias, e nós tivemos ainda valorização no fundo, fora os pagamentos de dividendos, 11,86%, os cotistas ainda tiveram valorização de cotas de 13,04%. Tá? Olha aqui, ó, nos últimos 5 anos ele pagou em média 9,85%, foi mais baixo aqui na época de 2020, porque os juros caíram para dar uma ajuda ali na questão de saúde pública aqui no Brasil, né? E aí o Banco Central, o governo, enfim, baixou demais a taxa de juros aqui no Brasil para estimular a economia e salvar a questão que estava acontecendo aqui, aqueles problemas de saúde pública que todo mundo conhece, tá? Então, por isso atrapalhou aqui a média dos últimos 5 anos. Mas atualmente vem pagando 11,86% e deve continuar pagando acima da taxa Selic, que eu acho muito interessante, tá? Segundo top fundo imobiliário que eu trago para você, ainda também em papel, é o RBRR11. Hoje, com R$ 87,00 você já compra a cota do fundo. Ele pagou nos últimos 12 meses 11,45% em dividendos. O seu PVP mostra que ele está abaixo do valor patrimonial em 0,94. Uma liquidez diária muito boa, de 3,5 milhões de reais. E tem uma valorização aqui para os últimos 12 meses ainda de 8,81%. Olhando aqui os dividendos históricos, nos últimos 5 anos ele pagou 10,77% e atualmente 11,45%. Antes que eu me esqueça, já quero te fazer uma pergunta. Quais fundos imobiliários você considera que estão seguros, baratos e pagando bons dividendos? Quero saber também de você, tá certo? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo comigo. E o terceiro fundo imobiliário que eu trago para você é o MCCI11, um fundo imobiliário de papel, muito atrelado, claro, à renda fixa. Tá hoje com R$ 93,77 você já compra a cota do fundo. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 12,59% em dividendos e está com um PVP em 1, ou seja, no seu preço justo. Liquidez diária de 3 milhões de reais e meio aqui, muito boa liquidez, e a valorização nos últimos 12 meses de 10,76%. Veja que bons fundos imobiliários de papel, além de ter pago bons dividendos, né, tiveram uma ótima valorização também nas suas cotas e ainda estão baratos para comprar.
Tá, olha aqui, nos últimos 5 anos o MCCI 11 pagou 12,97% e atualmente 12,59% em dividendos. E agora eu trago para você um fundo imobiliário de galpões logísticos, os galpões que estão super na moda, o e-commerce está cada vez mais exigindo que boas empresas tenham bons galpões logísticos, né, para armazenar os seus produtos próximo de grandes capitais, de regiões estratégicas ali para os seus negócios. Então trago aqui para você o LVBI 11. Olha lá, com R$116 você já compra uma cota do LVBI. O LVBI que pagou 7,98% em dividendos nos últimos 12 meses. O seu PVP está em 1 e tem uma liquidez diária de 2,9 milhões de reais. Bom, teve uma valorização também de 17% nos últimos 12 meses. E se nós pegarmos aqui os últimos 5 anos, ele vem pagando em média 8,40% e atualmente 7,98%. Olhando a listagem de imóveis, são 6 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. E eu gosto de fundos imobiliários de tijolo que tenham mais de um imóvel, tá certo? De preferência, acima de 5 imóveis, inclusive. Por quê? Eu quero boa diversificação, eu quero vários inquilinos, eu quero ter garantia de receber bons aluguéis. Quando você investe em um monoativo, digamos assim, que tem apenas um imóvel, ele tem às vezes um inquilino. Se esse inquilino sair do imóvel, a cota pode desabar e você ficar sem aluguéis. Então, eu invisto em fundos imobiliários para dormir tranquilo, tá? Olhando aqui o quinto fundo imobiliário, eu trago aqui ele como top também, tá certo? Que é o PVBI 11. Ele tá no preço justo, mas ele tem lajes comerciais nos melhores pontos de São Paulo. É um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na bolsa. Hoje, com R$101 você já compra a cota do PVBI 11. Nos últimos 12 meses ele pagou 7,47% em dividendos. Acredito eu que vá subir esses dividendos, até porque cada vez mais as lajes comerciais, com a taxa de juros baixando, a economia aquecendo, vão ser mais procurados e esses aluguéis tendem a subir, tá? O PVP está em 1,01, está no valor justo, liquidez diária de 3,8 milhões de reais e teve uma valorização de 12 meses muito boa, 17%, 17,8%. Tá? Olha aqui, nos últimos 5 anos ele pagou 6,16%, claro, foi muito atrapalhado ali em 2020 e atualmente 7,47% e eu acredito que vai subir esses dividendos. Bom, são 4 lajes em São Paulo e eu trouxe aqui para vocês quais são as lajes porque são de excelente qualidade. Edifício na Faria Lima, uma das principais regiões de São Paulo, se não a principal, o metro quadrado mais caro de São Paulo comercialmente falando. Nós temos aqui o Complexo JK, também ali próximo da Faria Lima, um lugar muito procurado, tá certo? Union Faria Lima, como eu já disse, uma das melhores regiões, e o Park Tower. São 4 lajes comerciais de excelência e super caro ali o metro quadrado. Chegamos no sexto top fundo imobiliário e provavelmente, se você já fez o seu comentário aqui embaixo, você deve ter colocado o HGLG11. Fala a verdade. Provavelmente sim. Bom, olha lá, o HGLG11 hoje custa R$156. Na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de galpões logísticos e dificilmente a gente vai encontrar ele barato, tá? Mas acredito aqui que está no valor justo. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 9,39% em dividendos, um baita dividendo isento de imposto de renda. O seu PVP está em 1,02 e temos uma liquidez diária de 14,7 milhões de reais todos os dias negociado neste fundo, porque ele é muito querido, muitos investidores buscam o HGLG11. E a valorização aqui nos últimos 12 meses de 3,34%. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos do HGLG11? Olha lá, nos últimos 5 anos ele paga uma média de 8,72%, bem perene aqui, e atualmente 9,39%. São 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina, um fundo imobiliário com ótimos ativos e muito bem diversificado, tá? Os 7 top fundo imobiliário, falando ainda em fundo imobiliário agora de papel, vamos trazer aqui o VRTA11, que eu considero um dos melhores fundos imobiliários de papel. Tá? R$ 87,00 é o valor da cota hoje, 11,83% foi o que ele pagou nos últimos 12 meses, quase 1% ao mês. O seu PVP está em 0,94, mostrando que ele está abaixo do valor patrimonial, uma liquidez diária de 2,5 milhões de reais e uma valorização ainda de 2,38% nos últimos 12 meses. Bom, nos últimos 5 anos o fundo pagou 14,05% em dividendos e atualmente 11,83%. E no oitavo fundo imobiliário, provavelmente também quem já comentou aqui no vídeo deve ter colocado este fundo imobiliário aqui nos comentários, é o XPML11, que na minha opinião é o melhor e mais seguro fundo imobiliário de shopping center. Por quê? Pelos ativos que são de extrema qualidade, pela ótima gestão, pelos ótimos históricos de pagamentos de dividendos. Com R$ 109,00 hoje você já compra a cota do XPML11, ele pagou nos últimos 12 meses 8,89% em dividendos, o seu PVP está em 0,98, olha que o XPML11 estava caro, estava difícil de conseguir comprar e agora ele voltou a ficar abaixo de 1. Liquidez diária de 15,4 milhões de reais e mesmo estando abaixo do valor patrimonial, ele se valorizou 18,41% aí nos últimos 12 meses.
meses, tá certo? Bom, nos últimos 5 anos ele pagou 7,09% em dividendos, foi atrapalhado aqui em 2020, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, saúde pública, shopping fechado. E aqui atualmente ele pagou 8,89% em dividendos. Hoje são 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, aí Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte fecham aqui a listagem de imóveis com um shopping center em cada estado. Bom, chegamos no nosso 9º top fundo imobiliário, que também é de logística, de galpões logísticos, que é o BRCO11. Hoje com R$121 você já compra a sua cota. 7,94% foi o dividendo pago nos últimos 12 meses e ele está com VP em 1, ou seja, no valor justo. Tá, a liquidez diária de 2,9 milhões de reais e teve uma valorização de 21,67% nos últimos 12 meses. Bom, nos últimos 5 anos ele pagou 8,21% e atualmente 7,94%. E olhando aqui a listagem de imóveis, são 7 galpões em São Paulo, um na Bahia, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro. Bom, e chegamos no nosso 10º top fundo imobiliário, que está pagando bons dividendos, tem ótimos ativos, ótima gestão e inclusive é mais seguro para investir. Temos aqui o MOL 11, também um fundo imobiliário de shopping, tá? Bom, hoje a cotação do MOL 11 está em R$116, ele pagou 8,28% nos últimos 12 meses, o seu PVP está em 0,97, abaixo do valor patrimonial. Tem uma ótima liquidez diária e a valorização aqui é ainda de 16,41% nos últimos 12 meses. Bom, olhando aqui os últimos 5 anos, ele pagou 7,98% e atualmente 8,28%. Olhando a listagem de imóveis, são 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia, tá certo? E não esqueça de comentar aqui comigo. Quais fundos imobiliários, na sua opinião, são mais seguros para investir? Comenta aqui embaixo porque você vai ajudar outros seguidores do canal. Tá legal? Não esquece de apertar o botãozinho de curtir também, que me ajuda a manter esse canal gratuito para você. E convido você a estar comigo no dia 8 e 9 de novembro, no evento gratuito, o Mapa dos Investimentos. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link de inscrição gratuita. Um grande abraço para você e até a próxima.